Fala pessoal, nós estamos de volta aqui agora, de fato com a aula, né, entrando com conteúdo, questões aí, administração geral, fazendo nossa revisão aqui para o concurso do Conselho Federal de Odontologia, tá bom? Então eu agradeço você que está comigo aí, que está nos acompanhando aí, já desde a primeira aula, e a gente segue juntos aqui, e a ideia é fazer aquela revisãozinha justamente para estar junto contigo aqui, para que você possa ganhar o máximo de pontos da sua prova lá do conteúdo específico, tá joia? Na aula anterior a gente falou aqui dos principais pontos, então eu vou tentar seguir mais ou menos essa ordem, tá certo? Eu vou falar hoje, na aula de hoje, a gente vai falar mais da questão da estrutura organizacional, tá? De vertical, horizontal, aquela questão da diferença com departamentalização, aquela coisa toda. Então a ideia é a gente trabalhar nessa perspectiva, tá? E a gente resolver o máximo de questões aí para você, tá joia? Então a gente avança para poder resolver, lembrando que o caderno de questões, ele estará aí logo abaixo aqui no link do vídeo, tá? Lembrando que nós temos um e-book aí específico para o CFO, tá? Se você ainda tiver interesse, eu sei que já está em cima ali. Caso você tenha interesse, dá uma olhadinha lá, tá o link aqui embaixo também, tá? Que a gente tentou dar uma esquematizada ali na legislação lá do conhecimentos complementares, de alguns pontos lá. Então, caso você tenha interesse, tá aqui embaixo o link, tá joia? Vamos começar então para poder ver o que a gente tem aí. A gente pegou aí as questões, tá? Das últimas questões aí que a banca Quadrix andou fazendo nos concursos de conselhos. Vamos perceber aí naquela ordem que a gente viu o que a banca está pedindo, tá? Então ela falou bem assim, ó, uma disfunção que uma estrutura organizacional, então ele está falando da estrutura organizacional e uma disfunção, né? Pode revelar no seu sentido horizontal é o excesso de níveis hierárquicos. Então, primeiro, ele está falando aqui do sentido horizontal e ele falou que isso está gerando, ó, um excesso, tá? Excesso de níveis hierárquicos, tá? Excesso de níveis hierárquicos, tá? Tornando mais lento. Então ele está dizendo aqui que o processo fica lento, né? O processo decisório acaba ficando lento. Então, basicamente essa questão aqui, pessoal, ela quer saber se você domina ou se você tem uma noção básica aí da questão das organizações, da parte da gestão vertical e horizontal, estrutura organizacional vertical e horizontal, tá? Esse é o nome que nós temos aí, esse é o esquema que a gente tem aí para poder analisar aqui nessa questão, correto? Então, olha só, em alguns autores aí eles vão falar de achatada ou horizontal, então tanto faz, tá? Depende do livro que você está seguindo aí, do autor que você está seguindo. Então, vamos lá, nós temos a organização, tá? Organização. Em relação à estrutura organizacional, a organização, então, ela pode ser, tá? Ela pode ser horizontal ou horizontalizada, mas em alguns autores vocês vão encontrar o termo achatada, tá? Já vou mostrar. Achatada. E a organização, ela pode ser vertical, certo? E a vertical ou alta, tá? Alta. Organização alta ou achatada, horizontal ou vertical, tanto faz, tá? Então, olha só, pessoal, a gente precisa entender mais ou menos qual que é a ideia de uma organização horizontal, de uma organização vertical, para que a gente possa, então, entender o que a questão trouxe para a gente, tá joia? Então, vou aqui mudar de cor para a gente falar da estrutura horizontal. Estrutura horizontal, pessoal, o que a gente tem? Na estrutura horizontal, os funcionários têm autonomia para tomar decisões próprias, né? Esse modelo, o grupo de funcionários relata, eles estão subordinados a apenas um gerente, normalmente, tá? É um modelo normalmente mais simplificado, vamos dizer assim. A gente vai estudar lá a departamentalização, a gente vai ver que tem vários desenhos, vários modelos ali, tá? Só que esse modelo aqui da estrutura horizontal, ele é um modelo mais simples, tá? Vou até desenhar aqui que talvez fique mais fácil para você entender o que eu estou falando. Pense numa empresa, numa organização, que ela tem uma estrutura organizacional mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Você tem apenas aqui, ó, uma chefia aqui, e aí você tem os departamentos aqui, parará, todos os departamentos aqui, ó,
estão subordinados a apenas um gerente aqui, ou um chefe, tá? Então perceba que ela está indo aqui num sentido horizontal ou achatado, tá? Se a gente fizer aqui um triângulo, vai ser um triângulo bem achatado, bem achatadinho. Então essa é a estrutura achatada. É quando você tem menos gerentes ali, você tem ali apenas uma referência ali para aqueles departamentos, para aqueles subordinados ali, para aqueles colaboradores. Então é um sistema mais informal. Ele é mais comum em empresas menores, porque a empresa menor ela não vai ter grana para poder contratar muitos gerentes, aumentar o nível de especialização. Então ela não vai ter como ter muitos setores e um chefe em cada setor desse, um gerente em cada setor desse. Então ela vai ter normalmente ali o dono ou um gerente que comanda tudo, tá? Que responde por tudo. Todo mundo procura esse gerente para resolver as coisas. Então isso aqui é mais comum em empresas menores, tá? Porque é mais informal, tá? Justamente porque aqui é mais informal. O nível de especialização ele não é tão elevado, tá? O que mais que nós temos para falar aqui? A amplitude de controle ela é maior, né? Porque há uma grande amplitude de controle. Porque olha só, olha se esse gerente aqui fosse abrir os braços, ó, ele vai abrir o braço para cá, abrir o braço para cá. Quanto mais ele vai ter que abrir esse braço, quanto maior, né, vai ser essa abertura desse braço, maior vai ser a amplitude de controle. É assim que a gente mede a amplitude de controle, tá? Então maior vai ser a amplitude de controle para ele aí, tá? É mais barato, né? Custa mais barato, tem uma estrutura como essa, tá? Um nível como esse aqui, certo? Então o nível aqui, ó, a gente tem uma grande amplitude de controle aqui. Deixa eu adicionar essa informação aqui, ó. Grande amplitude de controle, tá certo? Então é o que nós temos aqui, tá? A gente já vai falar aqui das vantagens e desvantagens, eu já quero colocar um pouco das características e aí a gente segue para as vantagens e desvantagens, tá bom? Vou falar um pouco aqui da estrutura vertical. Bem, se a estrutura horizontal ela é achatada, a estrutura vertical faz todo sentido, o próprio significado da palavra, ela vai descer mais, então ela vai ter uma estrutura mais elaborada. Então aqui, ó, você vai ter a estrutura alta, você vai ter aqui uma estrutura, aí você vai ter uma divisão para cá, uma para cá, aí aqui você desce, já tem um outro nível aqui, ó, de chefia aqui, aí aqui você vai ter a equipe que está subordinada aqui, né, esse de cá, esse para cá, aí aqui você vai ter um outro aqui também, um para cá e o outro para cá, certo? Aqui também você vai ter uma estrutura aqui, para cá e para cá. Perceba que nessa estrutura aqui, na vertical e na alta, você consegue ter um nível de especialização maior, você consegue fazer uma subdivisão maior da empresa, né? Ou seja, aquela empresa com um monte de departamentos, um monte de setores, ela tem uma estrutura, um nível de uma organização, uma estrutura organizacional mais para o sentido vertical. Ou seja, porque ela tem uma especialização, uma divisão ali maior, né? Então ela tem uma divisão aqui bem maior. Então aqui, ó, você tem vamos supor que tem todas as outras divisõezinhas aqui. Então perceba que aqui você tem uma chefia ali, né? Você tem um chefe ali, só que você tem aqui, ó, os gerentes, ó. Então esse cara aqui, ó, ele vai procurar esse para resolver as coisas e tal. Esse aqui vai procurar esse aqui vai procurar esse. Perceba que esse cara aqui vai ficar desafogado, ou seja, vai desafogar a responsabilidade dele, né? Toda hora alguém atrás dele, tá? Quando chegar até ele, normalmente os gerentes aqui é que vão até ele, até o chefe aqui, até esse chefe aqui. Diferente desse, que esse cara aqui, qualquer coisinha vai aqui, qualquer coisinha vai aqui. Por exemplo, esse cara aqui está com problema na folha de pagamento, ele vai aqui. Esse cara está com problema no equipamento, vai aqui. Esse cara está com problema aqui nos horários, ele vai aqui. Então todo mundo vai resolver numa pessoa só. É como se ficasse mais centralizado aqui, né? Se a chefia fosse uma só, o mínimo possível e centralizado. Então aqui custa mais barato, né, para manter essa estrutura, porque é uma estrutura mais simples. Claro, então que a gente vai ter nas empresas menores. Aqui é já o contrário, aqui é uma estrutura mais elaborada, mais formal, uma estrutura bem mais formal aqui, ó, e é uma estrutura que torna, é mais comum nas empresas maiores, né?
E o que nós temos aqui em relação a essa questão da estrutura alta, né? A gente vai ter uma pequena amplitude de controle, tá? Pequena amplitude de controle. Por quê? Porque você delega, né? Você consegue ali estabelecer uma divisão melhor. Ó, esse cara aqui, provavelmente, esse cara aqui é que vai procurar ele, esse cara aqui é que vai procurar ele, ou seja, você tem dois aqui associados a ele, porque esses dois vão ser responsáveis por resolver os problemas aqui. Esse vai ser responsável por resolver os problemas daqui. Então, ele vai ter aqui associado a ele apenas duas pessoas diretamente aqui. Enquanto que esse aqui tem um monte de pessoas, ó, a amplitude é muito maior. Aqui a amplitude desse é menor, reduziu para 2. A amplitude desse reduziu para 2, a amplitude desse reduziu para 2, tá? Então é muito mais tranquilo. Ó. Praticamente, ó, eu quase tenho o mesmo tanto aqui de subordinados, ó. Só que aqui eu consegui ter um desenho de maneira que eu consigo desafogar aquela figura central. Então essa é a diferença básica, assim, de maneira simplificada, para falar da estrutura horizontal e vertical. Então a vertical aqui ela é mais formal, né? Ela tem mais níveis hierárquicos, ou seja, ela tem muito mais, né? Tem mais níveis hierárquicos, tá? Hierárquicos, tá? Essa aqui já tem menos, ó. Essa aqui tem menos níveis hierárquicos. Por quê? Porque você só tem aqui, ó. Você tem desse para esse, ó. Você tem duas linhas aqui, ó. Aqui não, você já tem uma linha, duas linhas, três linhas. Você vai aumentando os níveis hierárquicos aqui para baixo. Quanto mais você cresce aqui para baixo, você verticaliza, mais níveis hierárquicos você terá, tá? Então, a gente já consegue responder ali algumas coisas dessa questão, né? O que mais que nós temos aqui? Mais custo. Se aqui é mais tranquilo, né? Gasta menos para ter uma estrutura dessa, aqui você gasta mais para ter uma estrutura dessa. Porque você tem que ter mais administradores para cuidar aqui de menos pessoas, né? Você vai ter esse cara, para cuidar de menos pessoas. Você vai ter esse cara aqui também, esse cara aqui também. Então a gente tem basicamente esse esquema aí, tá? Então, vamos lá para um pouco das vantagens e desvantagens, tá? Vantagens aqui da estrutura horizontal. A vantagem que a gente tem aqui é que os funcionários podem se sentir mais motivados porque há menos burocracia quando se lida com problemas. Porque qualquer coisinha, ele já sabe diretamente onde vai. Então, a horizontal para o funcionário, talvez para o funcionário, seja mais interessante aqui, tá? Para o lado do funcionário, para o lado do chefe ali não é. Do lado de cá na vertical, a desvantagem é porque aumenta a burocracia, porque esse cara aqui, ó, para resolver alguma coisa, talvez ele tenha que resolver nesse ou no departamento pessoal que é com esse. Então ele tem que ir num departamento que ele não trabalha com ele, tá? Quanto mais a empresa tiver um desenho mais complexo, mais burocracia você vai ter ali nessas questões, nesses detalhezinhos, né? Principalmente na perspectiva do funcionário ali, né? Então, você tem essa vantagem ali da horizontal e uma desvantagem na vertical quanto à burocracia. Horizontal menos burocracia, vertical mais burocracia. Desvantagem da horizontal, tá? Torna o processo mais difícil de gerir, ou seja, esse cara aqui, coitado, ó, ele tem tanta gente, tanta coisa para resolver, que o coitado fica sufocado com tanto problema. Então aqui há uma dificuldade maior de gerir. Tá? Aqui não, aqui é mais tranquilo, porque você está com nível de especialização. Por exemplo, aqui poderia ser o departamento financeiro, aqui poderia ser, sei lá, contabilidade ou a gestão de pessoas, alguma coisa assim. Então são departamentos distintos, cada um cuida do seu nível de especialização. Então para os gestores é melhor, para quem está atuando ali no setor é melhor. Vamos aqui para a vertical, né? A desvantagem da vertical. Elas são dependentes de ter um líder forte no topo, né, para poder gerir todo esse nível de especialização aqui. Então esse cara aqui tem que ser uma liderança boa para comandar toda essa galera aqui, ó, todos esses níveis aqui, tá? Então a gestão acaba ficando mais enfraquecida porque esse cara aqui de cima, ele vai ter um menor controle sobre a ponta, tá? E a informação aqui vai chegar muito filtrada aqui na ponta. Então até a questão da tomada de decisão, do diálogo, né, a informação, ela pode não chegar tão bem ali como chegaria se fosse a própria pessoa repassando e conversando com cada um, tá? Então, pessoal, acho que já dá para a gente responder aqui, acho que a gente já consegue responder. Quando ele fala que a horizontal
ela tem um excesso de nível hierárquico, o item já está errado, tá? Ela tem menos, então seria o contrário. Quem tem excesso é a vertical, tá? E aqui ele está falando, tornando o processo mais lento, o processo decisório mais lento. Não, né? É o contrário, né? A vertical é que acaba gerando mais isso aqui, ó, tá? Então o item aqui, ó, ele está errado, certo? O item aqui está errado, porque ao contrário, a vertical é que tem esse excesso de nível hierárquico, porque você vai deixando o desenho mais complexo, tá? Igual meu desenho ficou bagunçado pra caramba aqui. Mas enfim, vocês entenderam, né? Pessoal, falando um pouco da estrutura organizacional, já entrando aqui na próxima questão, tá? Eu vou falar da próxima questão e a gente já volta para a estrutura organizacional. Essa questão aqui, ela falou assim, ó, um departamento deve reunir um conjunto de atividades que compartilhem algum aspecto homogêneo, embora haja diversos critérios diferentes para se agrupar departamentos, tá? Pessoal, o que acontece aqui? Em regra, quando a gente vai trabalhar com nível de especialização, principalmente ali no vertical, que é o normal, quando a empresa vai crescendo, o desenho vai ficando mais complexo, porque ela vai separando os setores ali, compartimentando ali e tal. O ideal ali é que haja a busca de uma hegemonia mesmo, você consiga repartir a divisão de trabalho de maneira mais homogênea, tá? De maneira que você consiga ter uma divisão mais homogênea ali. Ah, o setor do departamento pessoal, o setor financeiro, o setor da contabilidade, o setor de gestão ali, a parte da gestão. Você consiga repartir de maneira mais homogênea. Tem um princípio para isso, tá? O princípio da homogeneidade, tá? Que ela fala que as funções elas devem ser atribuídas às unidades conforme o seu conteúdo. Então, quando você está repartindo cada um na sua caixinha, quando você vem aqui, está repartindo cada departamento aqui na sua caixinha, tá? A gente está especializando aqui, fazendo os esquemas, cada um na sua caixinha aqui, tá? E tá ficando cada vez mais feio meu desenho aqui. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente, na verdade, está alinhado com esse aspecto homogêneo, porque a gente está tentando dar um tratamento aqui, tá? Você consegue desafogar um pouco, né? Descentraliza um pouco e isso acaba se alinhando mais à hegemoneidade, né? A homogeneidade, falei errado aqui, homogeneidade, né? Conforme o conteúdo, tá? E os processos de departamentalização que a gente vai estudar na próxima aula, a gente vai ver que é justamente aplicando isso, aplicando esse princípio da hegemonia, tá? Para que a gente tenha ali uma repartição nas unidades ali conforme o conteúdo, conforme a especialidade ali, tá bom? Então esse item aqui, ó, ele tá certinho, ele tá alinhado aí com esse princípio, tá joia? Então avançando aqui, deixa eu passar para o próximo aqui para não enrolar demais. O termo amplitude de controle descreve o grau em que as tarefas na organização são subdivididas. Então ele está falando que a amplitude de controle está associado ao grau em que as tarefas, ó, então o grau em que as tarefas elas são subdivididas. Pessoal, vocês acham que é isso mesmo? Nós vimos lá naquela primeira questão, a gente falou aqui de grau, né, de amplitude de controle, né? A gente falou dessa questão da amplitude de controle, ó. O desenho aqui, mais ou menos, ele mostra qual é a amplitude de controle, ó. Braços abertos, muito abertos, você tem uma grande amplitude de controle. Braços aqui não tão abertos, ó, você tem os braços aqui desse cara aqui, ó, ficaria só em 2 aqui, então não tão abertos quanto o outro, você tem aqui um grau menor, né, de amplitude de controle. Então, voltando aqui, ó, quando ele traz essa perspectiva aqui, ele está travando aqui, dizendo que a amplitude de controle está associada ao grau das tarefas e das subdivisões. E na verdade não é, pessoal. A amplitude de controle, se a gente lembrar da nossa questão 1, ele vai estar mais associado com o número de subordinados, tá? Com essa questão ali de medir o número de subordinados a um administrador. Lembra que no primeiro desenho eu tinha um chefe lá e um monte de subordinados, e no segundo modelo eu tinha um chefe 2, e um daqueles tinha 2 subordinados, cada um tinha 2, você ia distribuindo as tarefas. Então aqui está mais associado com o nível de subordinação, tá?
o número de subordinados, ou seja, o nível de subordinação, tá? Subordinados, tá? Então aqui, ó, amplitude de controle, número de subordinados, tá? A um administrador. Enquanto quando a gente fala aqui de grau de tarefas, a gente já está falando mais aqui na especialização ou divisão do trabalho. Então aqui é mais na perspectiva da divisão do trabalho, tá? Divisão do trabalho, beleza? Então aqui a banca ela tentou nos enganar aqui, dando a ideia de que a amplitude de controle está associada à divisão do trabalho. Mas na verdade a amplitude de controle está associada ao número de subordinados. Aí você fala, mas a divisão de trabalho também não está relacionado com o número de subordinados? Está. Essas duas coisas elas estão relacionadas. Mas aqui ele trouxe isso como sendo, né, o conceito, né, a característica da amplitude de controle. A característica que a gente leva para a prova é amplitude de controle, eu estou falando de controle, então eu estou falando de subordinados. Agora, quando eu estou falando de grau de tarefas, eu estou falando de divisão de trabalho, tá? Então, lembre-se disso, ó, tarefas vai estar associado aqui, então, à divisão de trabalhos. E amplitude de controle, controle ou controle subordinados, então, número de subordinados, nível aqui de subordinação, tá? Então, essa questão aqui, ela está mais ou menos associada com a primeira, ela tem uma relação ali com aquele desenho da primeira questão, tá? Veja que a banca ela está batendo muito nessa questão de horizontal, vertical, controle, amplitude de controle, divisão de trabalho. A banca vai brincar muito com isso aqui, tá? A gente tem muito para perceber aqui, mas vocês vão ver que ela vai bater muito nessa questão. E chegamos aqui a uma parte muito importante, tá, pessoal? Tem que ter clareza aqui, que é a banca ela trouxe aqui a questão 22, ela falou bem assim, ó, o conceito de estrutura organizacional difere dos critérios de departamentalização. Então, ó, o conceito de estrutura organizacional difere dos critérios de departamentalização. Ou seja, ele quer saber se isso aqui é diferente, né? O conceito de estrutura organizacional, se é diferente dos critérios de departamentalização. Ou seja, estrutura organizacional é diferente de departamentalização? Quando você está estudando administração geral, a gente tem uma dificuldade, às vezes, grande aí, pessoal, porque às vezes você está estudando com um autor, ele está usando nomenclatura, aí você vai para outro autor, ele está usando outra nomenclatura, e isso é ruim, porque às vezes a banca puxa um autor que você não estudou a nomenclatura dele, tá? E uma outra coisa, eu vejo que há uma confusão grande quando a gente está estudando administração, porque às vezes quando você faz um teste aí, pesquisa na internet, estrutura organizacional, aí você vai ver lá, matricial, por função, por não sei o que, por tarefa, aí pesquisa departamentalização. Você vai ver as mesmas coisas no Google Imagens, você vai ver as mesmas coisas. Aí você fala, mas as duas coisas são iguais, né? E essa questão quer saber justamente isso, tá? São iguais? Não, não são iguais, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que não são iguais mesmo, tá? São bem diferentes aqui. O que acontece? A estrutura organizacional, pessoal, é o nome, basicamente o nome da matéria, tá? É como se fosse o nome do capítulo aqui do livro, estrutura organizacional. Aí dentro dele nós vamos estudar horizontal, vertical, o desenho horizontal, vertical, centralização, descentralização. Aí uma das formas de organização do desenho organizacional, você pode, né? Eu vou montar uma empresa, vou criar uma empresa ali, vou estudar as formas, os desenhos das empresas. Quando eu vou estudar o desenho, né, e quando eu for pôr em prática, for organizar ali, classificar, eu vou classificar por vários critérios. E aí um desses critérios é justamente de departamentalização. Então, departamentalização é como se fosse uma caixinha dentro de estrutura organizacional. Ou seja, estrutura organizacional é mais amplo, é o todo ali, ó. Então, aqui eu estou mais associado, ó, com o desenho organizacional, tá? Aqui é com o geral, com o todo, tá? Eu estou pensando aqui uma estrutura de uma empresa, né, como um todo. Aí, beleza, eu vou pensar no desenho de uma empresa, de uma organização. Aí, qual é o critério que eu posso utilizar? Aí eu tenho vários critérios, tá? Para olhar o desenho organizacional, para estruturar esse desenho, eu tenho um monte de critérios. Tenho vários critérios. Eu tenho lá o vertical, o horizontal, centralização, descentralização. Eu tenho vários critérios. Aí um desses critérios é a departamentalização. Departamentalização.
tá? Então a departamentalização é como se fosse um departamento do escopo, desse guarda-chuva chamado estrutura organizacional. Aí aqui dentro da departamentalização é que a gente vai estudar critério de departamentalização matricial, por função, aquela coisa toda. Então veja que há uma confusão entre os dois, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro para você que estrutura organizacional é uma coisa mais ampla e departamentalização é uma coisa mais específica. É como se você fosse aplicar, né, sistematizar ali a estrutura organizacional, tá? Então, quando você vai sistematizar, ó, eu pego o desenho organizacional, a estrutura organizacional, vou sistematizar. Quando eu vou sistematizar, tá? Eu posso fazer por meio da departamentalização, tá? Porque ela faz esse agrupamento, ela estuda esses desenhos, esses agrupamentos com aqueles nomezinhos que a gente percebe nas questões, que é por função, por processo, matricial, aquela coisa toda. Então, é um tipo de agrupamento aqui, ó. É uma forma de agrupamento. Quando eu estudo lá horizontal, né, vertical, é um tipo de agrupamento, tá? É um tipo de agrupamento. Quando eu olho lá centralização, descentralização, é um outro tipo também de olhar, tá? Uma forma de olhar um desenho organizacional. Então, a estrutura organizacional ela vai ser um instrumento administrativo resultante da identificação. Então, aqui a ideia, ó, é identificar, tá? Identificar, tá? Analisar. Então, fazer análise aqui, identificação, análise, ordenação, tá? E agrupamento das atividades dos recursos das organizações. É basicamente esse conceito que vocês vão encontrar. É um instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação, agrupamento das atividades e dos recursos das organizações, tá? Agora, quando você vai pôr em prática, quando você vai pôr a lupa sobre esse estudo de formas de agrupamento, uma das formas é a departamentalização, que é a que mais cai em prova. Então, ela está dentro do guarda-chuva de estrutura organizacional. Ou seja, elas são diferentes? São. Elas são diferentes, sim, tá? Então, muitas questões de prova vão tentar trazer isso para você. Vão falar, não, elas são iguais, departamentalização é sinônimo de estrutura organizacional. E não é. Então, a estrutura ela vai estar associada ali ao desenho organizacional, uma visão mais vertical, e a departamentalização vai estar tendo uma visão mais horizontal, uma visão mais ali observando os critérios, observando as técnicas ali, tá? É um dos assuntos mais cobrados que a gente vai ter aqui agora. Então, num primeiro momento, você tem que estar muito ligado com essa ideia de horizontal e vertical, com o conceito de desenho organizacional. E agora, na próxima aula, a gente vai partir mais para a departamentalização e entender esse estilo específico aí que despenca em prova, não cai, despenca em prova. Então é muito importante, por isso que eu vou pegar uma aula só para isso. Nosso próximo encontro vai ser para falar sobre departamentalização, tá? Todo concurso público cobra. Se você for fazer outras provas que tiver administração, já nos primeiros assuntos que você tem que estudar, tá? Estrutura organizacional, em especial a departamentalização, tá bom? Então acho que é isso. Eu tinha escolhido essas questões aqui para a gente ter essa conversa inicial sobre estrutura organizacional, horizontal e vertical. Nós vamos falar de centralização, descentralização no próximo encontro e departamentalização, para a gente então pegar leve aí com você, fazer menos questões ali. Acho que na aula anterior o negócio foi a gente sapecou questões aí. Lembrando que tem a bateria de questões aqui embaixo para que você possa fazer um treino. Essas questões que a gente já está fazendo, a gente já está fazendo na numeração dessa bateria de questões, tá? Então não se assuste que a numeração está pulando, é porque eu estou seguindo a ordem para quando você for estudar, revisar, você está percebendo que eu já estou resolvendo questões da própria lista que você vai pegar para fazer, tá bom? Então é isso, acho que espero que tenha sido claro com vocês aí. Na próxima aula a gente vai falar então sobre os outros tópicos, beleza? Então um abraço pessoal, continue conosco aí.